Muito bem, nosso entrevistado dessa semana é o vereador Ricardo Chiabai. Ele é arquiteto, é militante há muito tempo na política, conhece muito de política e vem conversar com a gente um pouco a respeito de alguns assuntos, como, por exemplo, o momento que o país vive, as manifestações. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Me permita chamá-lo assim com essa intimidade toda, acho que você é mais novo até do que eu, né? Então vamos Fica lá. à vontade. Você foi nas últimas manifestações lá na Praça do Papa? Sim, participei. Você é daquela turma que atravessou a ponte, é? Com certeza. E inclusive levei meu filho de 17 anos, o Tiago. Né? O Tiago agora passou na universidade, agora está estudando Direito. E ele está começando a despertar nele essa consciência política. Né? Então eu achei um momento muito importante, muito interessante para estar levando o Tiago, participamos, fomos a pé, atravessamos a ponte, voltamos e estaremos novamente lá agora dia 12 de abril, né? Eu acho interessante e queria ouvi-lo a respeito disso. Independentemente do motivo da manifestação, você acha importante para um jovem participar desse tipo de atividade, estar presente, conhecer um pouco, não dos motivos, mas ser parte de uma mobilização? Claro, com certeza. Até para ele ter noção da importância, desde jovem, desde novo, da importância de ele estar desenvolvendo essa questão da cidadania, né? De participar de tudo aquilo que é importante, né, para o seu país, para a sua cidade. É fundamental, fundamental. E o que te levou a participar dessa manifestação lá na Praça do Papa? Giovanni, eu estava muito angustiado, porque, de uma maneira geral, eu vi que a classe política ela não quis se envolver muito nesse movimento, nesse primeiro momento, né? Estava com um certo receio e eu achei que, em função do que a gente defende, em função do que a gente defende no nosso mandato, que eu tinha que estar participando efetivamente. Né? Para você ter uma ideia, na Câmara de Vila Velha, até onde eu sei, né, apenas 2 vereadores foram para as ruas, né? Não, nada contra quem não foi, né? Mas talvez alguns políticos ainda estão com um pouco de receio. Que tipo de reação a própria população pode ter quando vê um político na rua, já que o político está sendo também muito questionado nesses movimentos, né? Quer dizer, a reação da população, muito embora tenha chamado muita atenção as falas contra a presidente Dilma, pela prisão de corruptos, o fim da impunidade e tudo mais, mas ela foi, de certa forma, um recado para toda a classe política? Com certeza. Ali ficou claro a demonstração, entre outras coisas, a demonstração da própria sociedade com essa crise de representatividade política que a gente tem hoje no país. Né? Embora eu não fui para as ruas com o intuito de pedir impeachment na Dilma e nem satanizar o PT, né? Mas eu fui muito mais para dar, eu achei o grande mote desse movimento do dia 15, na minha opinião, foi dizer para as instituições no país que estão fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, essas pessoas que estão à frente aí numa tentativa de se fazer justiça no país, eu acho que esse movimento disse para ele: olha, vocês não estão sozinhos, vocês têm o respaldo, né, que essas pessoas que estão na rua estão dando a vocês, nós estamos juntos. Né? Para mim foi o principal recado. Já para esse movimento do dia 12 de abril, eu já acho que a gente já tem que ir com uma agenda mais bem definida para esse movimento, né? Defendendo algumas coisas que são, por exemplo, eu defendo assim, fundamental para que a gente, vamos dizer, consiga fazer as transformações que a gente está querendo, que se faça uma reforma política já. Para mim é um ponto pacífico, entendeu? É algo que está, não digo na agenda, mas assim, existem pinceladas no sentido de uma reforma política a partir da pressão popular. Quer dizer, esses momentos acabam provocando o parlamento e o governo a fazer essas coisas? Com certeza. O político, né, ele, embora tenha alguns dizendo aí que o governo federal, né, o PT, não entendeu o recado, mas a classe política com certeza entendeu. Tanto é que já teve desdobramentos no Congresso, né, a gente já percebe desdobramento nas falas dos próprios colegas na Câmara Municipal. Né? Quer dizer, o momento emocional influencia as decisões políticas. Com certeza. Agora, te preocupa, por exemplo, a pressão que há no sentido da redução da maioridade penal? Você é a favor ou contra a redução?
Olha só, eu na verdade, para emitir uma opinião, né, definitiva, eu precisava estudar um pouco mais. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito bem essa questão, né, que está mais em Brasília, né, mais a nível nacional. Eu acho que tem que haver punição, sim, né, independente da idade. Mas eu acho que não pode ser uma coisa assim generalizada. Não pode, eu acho que tem que se estudar mais, tem que se pensar mais. Porque as informações estão vindo agora esclarecer alguns pontos a respeito da punição a menores e mostrando o risco que pode ser colocar um menor junto com um adulto na mesma prisão. Exatamente. Dizer, então, o que pode vir por aí seria um meio termo entre essas duas coisas? E não é só isso. Será que está se pensando nas consequências do ponto de vista, por exemplo, nosso sistema prisional aí é um caos, já com a realidade que está aí. Agora, você imagina se você acrescenta esse sistema prisional, mais, principalmente se tratando de jovens, né? Como é que vai ficar isso? Existe uma política no sentido de se preparar para essa nova, né, se isso se tornar lei, né, do ponto de vista de espaço físico, de política mesmo, voltada para essa nova situação? Né? Outra coisa que se fala muito é que, uma vez reduzindo para 16 anos a maioridade penal, o crime vai começar a recrutar gente com menos de 16. Se reduzir para 14, vai recrutar gente com menos de 14. Tem esse outro risco aí. Isso já acontece, né? Pode até acentuar, né? Mas tem uma alternativa que eu estou achando interessante, que é você aumentar a punição para maiores de idade que tenham praticado crime acompanhados de menores de idade. Sim, são coisas que são interessante, muito interessante. Eu estou transformando o Ricardo Quiabay aqui já em deputado federal. Estou perguntando coisas para ele, mas obrigado. Como uma pessoa esclarecida, a gente quer ouvir sua opinião a respeito desses momentos. Quer dizer que na próxima manifestação você vai estar lá. Estarei presente, com certeza, novamente com meu filho. Bacana. Outra coisa, Ricardo, Vila Velha, você como vereador de Vila Velha, como é que você analisa a situação do município hoje? Vila Velha, eu costumo dizer que Vila Velha já há alguns anos, ela tem tentado sair da condição, que é um título que Vila Velha carrega já há algum tempo, de cidade dormitório. Né? Eu acho que avançou um pouco nesses últimos anos, tem umas situações como, vou dar um exemplo aqui, Vila Velha, ela não tinha condições de receber um empreendedor, uma empresa na cidade, porque ela não tinha sequer salas corporativas, não tinha prédios, edifícios de salas comerciais. Existia um déficit enorme. Isso é uma coisa que parece que já foi resolvida. Né? Agora precisa buscar atrativos para que esse empreendedor venha para a cidade, porque nós temos um problema sério de receita em Vila Velha. Né? Por isso eu acredito esse título de cidade dormitório. Né, porque a receita vai gerar, principalmente receita proveniente de ISS, que é um imposto direto para o município. Isso vai gerar uma condição para o município que possa, aí sim, reverter em benefícios para a cidade como um todo. Né? Eu acho que se não resolver esse problema estrutural, básico, fica muito difícil a gente conseguir dar vamos dizer assim, um upgrade aí na cidade. Né? Quer dizer, uma cidade com quase 500 mil habitantes, e que arrecada talvez muito menos do que metade do que a Vitória, que tem quase 100 mil habitantes a menos do que... Vila Velha tem um aspecto seguinte, Vila Velha tem um território 3 vezes maior do que Vitória, já que você fez essa comparação, 3 vezes maior do que Vitória. Vila Velha tem 100 mil habitantes a mais, aproximadamente, do que Vitória, porém tem quase 1 bilhão a menos de orçamento. Então, olha só como é que o desafio aqui é um desafio muito maior. Né? E não é municipal, o que é pior, né? Porque existe um dever de casa do município, com certeza, e que ao longo dos anos tem sido um pecado, digamos assim. Mas, por outro lado, existe uma lógica nessa distribuição de impostos no Brasil que prejudica muito alguns municípios, como é o caso de Vila Velha, Cariacica, Cachoeiro, Colatina, enfim, e beneficia municípios que têm grandes plantas industriais, como é o caso de Serra, Aracruz,
e outros que dependem do petróleo, como é o caso de Anchieta e outros. Acho que é isso que precisa mudar? Com certeza. O pacto precisa ser revisto? Precisa ser revisto, né? Essa relação, eu não sei números precisos, mas essa coisa, os impostos que a gente paga, né? 70% ficar para o governo federal, em torno de 20 e poucos por cento, 25%, 19% com o Estado, e em torno de 7%, é isso? 7, 8%? Não, no máximo 12%, 13% para o município. A gente fica com a gorjeta. Né? Exatamente. Né? E municipalizando tudo, você municipaliza o trânsito, municipaliza a educação. Né? Municipaliza tudo, quer dizer, você passa os encargos, mas não passa os recursos. Né? Exatamente. E aí complica. Bom, eu estou conversando com o vereador Ricardo Chiabai, a gente continua essa conversa daqui a pouco, depois do intervalo. Muito bem, voltamos. Eu continuo conversando com o vereador Ricardo Chiabai. Antes eu gostaria de agradecer essa moção de aplauso que eu recebi dele na Câmara Municipal. Vou ler aqui, ó. Por sua trajetória de sucesso como jornalista e apresentador, sendo destaque profissional no telejornalismo capixaba, Giovanni César Silva, moção de aplauso. Merecido. Obrigado. Merecido. Obrigado. Nada. Bom, agora continuando a nossa conversa, bom, isso aqui que esse tipo de manifestação, esse tipo de homenagem, naturalmente é que me motiva a continuar me esforçando para fazer um jornalismo quanto mais ético e isento possível. Essas coisas aumentam a nossa responsabilidade como profissional. Muito obrigado. Nada, não é que isso. Merecido. Vereador, quais são as suas maiores preocupações? O que te angustia como político? O que você fala, poxa, eu gostaria de ter um jeito de resolver essa situação? Se você tivesse como resolver alguma coisa, seria o que essa? Infelizmente, eu falo isso não, obviamente, que quando eu me refiro muitas vezes à Constituição de 88, que limitou, né, a Constituinte, né, me limitou muito às atribuições do Legislativo. Então, isso é uma dificuldade que, inclusive, eu tenho manifestado na Câmara a respeito, porque hoje o Executivo, em alguns aspectos, ele assume, ele às vezes, ele legisla mais do que o próprio Legislativo. Quer dizer, o prefeito, muitas vezes a gente recebe mais projetos de lei na Câmara de iniciativa do prefeito do que propriamente do vereador. Sim. Ah, mas é porque o vereador não está trabalhando? Não, está trabalhando muito. O problema é que a Constituição limitou muito. Então, tudo que gera despesa para o Executivo ou uma interferência maior um pouquinho na administração, né, do município é visto como um vício de iniciativa. E isso tem nos dificultado muito. Né? Como o município passa por um problema, uma crise também, as demandas, o vereador é quem faz a interlocução entre a comunidade, a sociedade, né, e o Executivo. Se o Executivo está tendo dificuldade de dar respostas para a comunidade, né, o vereador também sofre com essa situação. Então, assim, eu tenho procurado com o nosso mandato buscar propostas de lei, a nossa movimentação mesmo de mandato, no sentido de tentar contribuir para que Vila Velha seja uma cidade para todos. Né? Então eu trabalho muito na área de acessibilidade, aí eu posso citar o projeto hoje é lei de nossa autoria, o Calçada Legal, né? Que trabalha muito essa questão da acessibilidade nas calçadas da cidade. Posso citar demais aí de inclusão social, o Praia Legal, né, que é o banho de mar assistido, considerado um modelo, uma referência a nível nacional. Então é a contribuição que a gente tem dado à cidade de Vila Velha, o nosso mandato tem dado à cidade de Vila Velha, no intuito assim, de tornar a cidade mais atrativa, receptiva e acessível mesmo, né, para todos. Né? Quer dizer, Vila Velha responde bem a essas iniciativas? A população ela é participativa, ela é exigente? Qual é o perfil do cidadão, do eleitor, do contribuinte Canela Verde?
Giovanni, essa pergunta é interessante, porque é uma outra crítica que às vezes eu faço, né? A sociedade, ela ainda, esses movimentos, né, que você citou antes, né, do dia 15, agora previsto para o dia 12, isso é muito importante também, porque desenvolve também na sociedade, vamos dizer assim, o papel que também ela deve ter, que é o papel de participar mais. Porque muitas vezes a gente defende algumas coisas para a cidade, mas a gente se sente muito sozinho. Sim. Porque a participação popular, o munícipe, muitas vezes, o cidadão, ele transfere um problema para o político, para o vereador, né, no meu caso, e achando que a solução do problema dele está ali. E, na verdade, não está. A solução não está só no... A solução, desculpe te interromper, a solução está nele passar essas preocupações para os políticos, para o vereador, para o prefeito, enfim, mas continuar participando. Mas continuar participando, contribuindo, juntos. Eu costumo brincar, né? Eu vou dizer assim, olha, tudo bem, eu vou, mas nós vamos quebrar a cabeça junto, nós vamos resolver isso juntos. Né? Porque não existe essa coisa de transferir e achar que o problema está resolvido. Né? Nós temos que, vamos dizer assim, lutar pelas coisas que são de interesse público, de interesse da cidade, juntos. Qual a sua preocupação com a cidade no futuro? Para onde vai Vila Velha? Pois essa é uma pergunta que eu ainda... Você quer que eu coloque alguns itens nessa história? Pois não. Bom, para onde vai Vila Velha que eu digo? Porque é uma cidade com uma população enorme, dentro de uma região metropolitana, com um potencial para o turismo, que, ao meu ver, está muito longe de explorar esse potencial de maneira economicamente interessante. Então, são essas as pinceladas para você comentar. Você citou o turismo, que é uma preocupação também do nosso mandato. É muito comum as pessoas falarem, mas o Vila Velha tem um potencial para turismo. Tudo bem, tem um potencial. O que você chama de potencial para o turismo? Bom, nós temos o Convento da Penha, nós temos as praias, mas a Vila Velha precisa construir a vocação. Porque turismo depende de políticas públicas, inclusive passando para o que nós falamos anteriormente, inclusive para preparar a cidade para receber o turista também. Com certeza. Porque senão ele não vem. Se ele não tiver rede hoteleira, se ele não tiver acessibilidade nas ruas, nas calçadas, se a cidade não estiver preparada, ele não vem. Ou então vem e não volta mais. Né? Quer dizer, você vai numa cidade como Itacaré, por exemplo, que há 10, 15 anos atrás praticamente não existia em termos de estrutura para o turismo. Você vai e tem as belas praias, que Vila Velha também tem, mas você vê empresários, e todos microempresários, com uma capacitação, com uma mentalidade, a mente preparada, com aceitação, sabendo receber, você percebe que a cidade tem uma sintonia. Entendeu? Você acha que é isso que falta aqui? Sim, falta. Falta sensibilidade, como eu falei. Por exemplo, eu até recentemente fiz uma crítica ao prefeito, porque foi feito mexeram na estrutura, né, de organograma da prefeitura, e me causou surpresa quando nessa mexida que teve nas secretarias, a palavra turismo saiu do organograma. Né? Então, talvez por uma falta de uma sensibilidade maior, né? Ou por entender que, né, o turismo é uma das principais fontes de renda em alguns países no mundo, principalmente na Europa. Talvez fosse a melhor opção para Vila Velha, mas como eu já falei, para isso isso tem que estar bem explícito, isso tem que estar, vamos dizer assim, no programa de governo, no planejamento, né? Você tem que criar condições para isso. Porque ficar com o discurso, não, mas Vila Velha é uma cidade turística, mas o turismo tem que trazer renda, né? Tem que trazer renda para o município. Né? E se a cidade não for preparada para isso, isso não vai acontecer. É uma pena quando você vê cidades que não têm um convento da Penha e que não têm praias como as nossas e que são lá de um interior de Minas, por exemplo, ou do interior do Rio de Janeiro, recebendo muito mais turistas do que Vila Velha recebe. A gente fica meio triste com isso. É sinal que historicamente esse assunto
não vem sendo bem cuidado. Quem sabe um dia, né? É verdade. Vereador, foi uma honra recebê-lo aqui. Da mesma forma, sempre uma satisfação. honra. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Isso, eu que agradeço a e oportunidade. Parabéns pela forma como o senhor tem conduzido seu mandato, sua atividade como vereador da nossa cidade. Muito obrigado, muito obrigado. A conversa hoje foi com o vereador Ricardo Chiabai, arquiteto, vereador, militante político, uma figura que fazia falta na Câmara Municipal de Vila Velha. A gente volta na semana que vem com outra entrevista especial para você.